Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nesse instante, nós estaremos iniciando o nosso trabalho, as nossas atividades, em especial a Igreja em Casa, que hoje nós estaremos falando sobre a questão de Daniel e os seus amigos e a desobediência em não prestar culto aos deuses de Nabucodonosor. Mas antes de nós iniciarmos a leitura, antes de nós iniciarmos o estudo, eu gostaria que você estivesse orando junto comigo nesse instante. Feche seus olhos aí onde você estiver e ore com o seu pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos na sua presença, na certeza de que o Senhor pode todas as coisas. E nesse sentido, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Nós, ó Deus, prestamos o nosso culto a Ti, Pai. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Pai. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, ó Pai, pelos nossos pecados. Assim, confessamos a Ti, porque somente o Senhor tem poder para perdoar. Assim sendo, ó Deus, nós depositamos esse estudo nas Tuas mãos e que o Senhor possa tocar os nossos corações com a Sua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3, nós vamos ler os versículos a partir do 13, ok? Então diz assim: Furioso Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandastes erguer. Daniel 3, do 13 ao versículo 18, foi a nossa leitura. Queridos, nessa ocasião, Nabucodonosor, ele queria ser adorado como Deus. Por isso, construiu uma estátua enorme de ouro e decretou que todos, ao som da música, prostrassem e adorassem aquela imagem sob pena de serem atirados numa fornalha ardente, de serem atirados em uma fornalha que consumia em fogo, enfim. Nós já conhecemos um pouco desta história e nós vamos dar continuidade aqui na leitura do livro. Todavia, alguns judeus decidiram não se prostrarem. Eles eram então Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os amigos de Daniel. A atitude dos astrólogos, que eles fizeram a denúncia, aos que fizeram a denúncia ao rei, de que alguns judeus não se prostraram, chama a atenção para três aspectos nessa situação. Primeiro, é que foram muito ingratos. Por que o autor fala que eles foram ingratos? Porque Daniel, assim que ele foi e revelou o sonho do rei, como nós já falamos sobre essa situação em um outro estudo, o rei então deixou de matar os astrólogos, porque aqueles que não revelaram o sonho do rei antes de Daniel, eles se foram mortos pelo rei, tanto os astrólogos, os magos, quanto os seus familiares. Como é terrível, não é verdade? A tirania. Como é duro conviver com pessoas
invejosas. Como é duro essa situação. Pessoas maldosas e, principalmente, pessoas ingratas. O ingrato fere as pessoas e entristece o coração de Deus. O ingrato vive descontente com a sua própria vida e busca culpar e destruir a vida dos outros. Os astrólogos, com a intenção maligna de envenenar o rei, disseram: Não te dão ouvidos, ó rei. No versículo 12 tem essa afirmação. É como se estivessem dizendo: Ó soberano rei, o Senhor colocou como chefes das províncias do império e eles não querem ouvir-te, e muito menos acatar as suas ordens. Ati, ah, Atitudes assim, de inveja e ingratidão, revelam um caráter maldoso. Mas os que amam ao Senhor verdadeiramente e entendem que a fidelidade a Deus é inegociável, é mais importante do que a própria vida. E como nós acabamos de fazer essa leitura, entendendo então que a questão da inveja, da pessoa que é ingrata, ela se consome, ela se corrói, e isso desagrada o coração de Deus. E foi justamente que Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim, Daniel e seus amigos, eles foram vítimas desse sentimento. E, na verdade, o sentimento que poderia brotar no coração daqueles homens poderia ser até a gratidão por aquilo que Daniel e os seus amigos fizeram por eles, através do milagre de Deus, através da bênção que Deus concedeu da interpretação do sonho. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui fica destacado a questão o que entristece o coração de Deus com essas ações. Esse foi o primeiro ponto, que foi a questão da ingratidão. E o segundo ponto é a fidelidade a Deus, ela é inegociável. Entendendo que a infidelidade a Deus é inegociável, diz assim: Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, preferiram morrer do que pecar contra Deus. Foi exatamente isso que aconteceu na fala deles, como nós acabamos de ver. É verdade que a fidelidade a Deus pode muitas vezes nos levar à fornalha, à cova dos leões, à prisão, à rejeição. Pode até nos levar ao desemprego, à rejeição na escola e no trabalho. Pode nos levar à perda de amigos e familiares e até sermos expulsos da igreja. Infelizmente, muitos jovens cedem à tentação sexual antes do casamento, ao vício da bebida, às drogas, para não perderem os seus relacionamentos, ao uso de certas roupas que permanecem num grupo que chamam de descolado. Muitos casais casados cedem ao adultério pela internet ou mesmo presencialmente, em busca de uma suposta aventura, Alguns eles abrem mão da família na esperança de encontrar a pseudo-felicidade com outras pessoas. Amados, o que nós vemos aqui é questão de fidelidade. Fidelidade ao compromisso que nós fazemos uns com os outros, fidelidade com os nossos amigos, fidelidade com os nossos familiares, fidelidade com a ética cristã, com a moral. Isso sim é o que agrada o coração de Deus, é não nos corrompermos, é não deixar que a sedução nos tire da presença de Deus, que certos prazeres momentâneos não façam com que eu e você percamos a nossa salvação. E o que é interessante no relato que nós acabamos de ver aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é a questão da fidelidade e o compromisso que esses jovens tiveram. Não deixaram se corromper, não deixaram com que nada de ruim ou nada de bom pudesse tirar deles a convicção de serem servos do Deus de Israel. Mas a verdade é que o mundo possui a sua própria fornalha ardente, à espera daqueles que não se conformam em adorar os seus ídolos. Por isso, cuidado com a opinião da maioria.
ela pode estar errada. O nosso compromisso como cristãos não é com o sucesso na vida, nem mesmo com a suposta felicidade pessoal, mas com a honra a Deus, porque a Ele a lealdade aos princípios da palavra, a palavra de Deus, que nos garantirá a paz e a segurança que a nossa alma, de fato, anseia e precisa, na verdade. Ao ouvir o relato dos astrólogos naquela ocasião, desses versículos que nós acabamos de ler, diz o texto que o rei Nabucodonosor ele ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, os advertiu para que não brincassem com fogo, pois a fornalha estaria preparada para os desobedientes. Mas os rapazes, eles não cederam, meus irmãos. Que coragem, que atitude firme desses jovens, não é verdade? Além da coragem em não se prostrar, eles agiram de forma muito sábia. Não discutiram com o rei sobre a adoração à imagem. Não falaram mal dos astrólogos diante do próprio rei. Não tentaram defender o seu Deus. Eles sabiam que Deus não precisava que alguém defendesse sua reputação, mas sim de pessoas que fossem suas testemunhas, principalmente no que diz respeito aos momentos de crises, incertezas, inseguranças, medo, mas sim que as pessoas sejam testemunhas do que Deus pode fazer. E foi o que esses jovens fizeram. Eles testemunharam a fidelidade a Deus. Por isso, aqueles rapazes eles estavam prontos para morrer pelo amor e pelo nome do seu Deus. Mas o rei ainda tentou intimidá-los, perguntando: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? No versículo 15, a gente consegue fazer essa observação. O terceiro item, o terceiro ponto é: Ele é o Senhor das circunstâncias, ou seja, de tudo, seja qual for ela. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aqueles três jovens sabiam que Deus tinha poder para fazer o impossível acontecer. Por isso disseram que Deus poderia livrá-los. Todavia, como servos, não tinham a audácia ou desrespeito de determinar que Deus os livraria. Isso é sabedoria, isso é intimidade, isso é comunhão com Deus. Eles poderiam, hoje em dia, infelizmente, nós vemos em algumas ações, falas de líderes religiosos, uma palavra que eu acho muito pesada. Eu determino. Queridos, nós não temos poder de determinar nada. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles fizeram? Se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Essa foi a fala deles. Se Deus quiser, Ele nos livrará da fornalha. Caso contrário, Ele não nos livrará. Mas eles nunca adorariam outro Senhor, outros deuses, se não fosse o Deus de Israel, o Deus no qual eles adoravam, no qual eles criam, no qual eles serviam, e por isso eles tinham tanta dignidade, tanta convicção, tanta fé. Não é verdade? Isso me fez entender que nem sempre o propósito de Deus é nos livrar do sofrimento e da morte. Como disse, então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14:8, fala: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Que afirmação poderosa. E que convicção é essa? Essa tem que ser também uma atitude minha, uma atitude sua, uma atitude nós que somos cristãos. Uma atitude de saber o Deus a quem nós servimos. Uma atitude de saber que Deus ele pode nos livrar, que Deus ele pode nos capacitar, que Deus ele é o Senhor de todas as coisas. Olha só, primeiro ponto, só para relembrarmos, eles foram ingratos, não Sadraque e Mesaque, mas aqueles que poderiam oferecer a gratidão, que foram os magos.
mas eles agiram com ingratidão. Conviver com a ingratidão não é fácil. Conviver com pessoas ingratas é um exercício de fé, paciência, mas isso é atribuído àqueles que oram de uma forma perseverante, na certeza de que Deus pode fazer o impossível. Sadraque, Mesaque, eles oraram e eles entregaram a situação na mão de Deus. O segundo ponto é fidelidade a Deus é inegociável. Independente do que tinha acontecido, independente se as pessoas foram fiéis, leais, gratas ou não, eles permaneceram fiéis a Deus, aos ensinamentos e aquilo que era do caráter deles. E o terceiro ponto é que ele é o Senhor das circunstâncias, ou seja, Deus ele estava em todo momento, em todo lugar, trabalhando, agindo, fazendo. Às vezes, meus irmãos, Deus ele não nos livra da fornalha, mas é lá na fornalha que ele nos fortalece, que ele nos salva, que ele nos prepara, que ele está conosco. Não é evitando, mas é estando conosco no problema, é estando conosco na adversidade, é nos fortalecendo, é nos guiando, é nos proporcionando o seu amor. Nós devemos crer, ter fé, sermos fiéis a Deus pelo que Ele é e não por apenas pelo que Ele faz. Aqueles jovens, eles entendiam que a fidelidade a Deus era a postura correta e inegociável. E assumir e as consequências dessa postura estavam nas mãos de Deus. A vida que eles tinham com Deus não estava baseada no que Deus poderia oferecer, mas no que Ele é, em seu caráter em si. Eles nos ensinam que vale a pena fazer o que é certo diante de Deus e deixar as consequências em suas mãos. Deixar as consequências das coisas nas mãos de Deus, porque Ele é poderoso para nos livrar ou para estar conosco nos momentos difíceis. Deixe as coisas nas mãos de Deus. Nós precisamos continuar crentes em Deus, mesmo que as circunstâncias difíceis não se alterem. Permanecer convictos, fiéis, persistentes, na certeza de que Deus, todas as coisas, Ele pode fazer nos livrar. Daniel e os seus amigos, eles foram colocados numa situação que muitas vezes eu e você somos colocados. Nós somos desafiados, nós somos muitas vezes afrontados. E qual é a maneira que nós estamos lidando com essa situação? Será que temos corrompido? Será que temos deixado a moda do tudo isso é normal ou nada a ver? Será que temos deixado essas palavras? Será que temos deixado esse pessimismo, essa falsa naturalidade das coisas cegarem a nossa fé? Será que nós estamos sendo fiéis, assim como os amigos de Daniel eles foram? Mesmo em meio a tanta coisa, eles permaneceram fiéis a tal ponto de serem executados e mortos? Mas eles disseram: se Deus quiser, Ele irá nos livrar. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Nós não adoraremos outro Deus além do nosso Senhor e Salvador. Queridos, isso é um privilégio, aprender e entender isso. Sabe por quê? Quando Jesus ele morreu ali na cruz, ele nos deixou uma lição. E a lição máxima que ele nos deixou é que ele nos amou primeiro. E que eu e você consigamos valorizar, honrar essa ação, esse feito de Jesus por nós ali na cruz. E que essa história que é revelada através do livro de Daniel nos faça entender, compreender e querer permanecermos então fiéis ao nosso bondoso Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração para encerrarmos nessa noite a leitura do livro Daniel, Dependência e Fidelidade. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pelo livramento, te agradecemos pelo dom que o Senhor tem nos dado, que é o dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez a sua palavra falou aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso bondoso Deus. Que consigamos, ó Deus, assim como os amigos de Daniel,
sermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, crer que o Senhor pode nos livrar, crer que o Senhor estará conosco caso as circunstâncias fiquem mais e mais difíceis. Pai, obrigado, porque se estamos vivos, isso é prova do seu agir, do seu feito e da sua fidelidade à sua palavra, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, e que, em nome de Jesus, nós possamos valorizar sim o feito de Jesus ali na cruz, que foi por amor. Pai, nos ensine esse amor, nos ensine a amar, a cuidar, a zelar, a estarmos então na sua presença. Assim nós oramos e colocamos toda a nossa dependência em Ti, Senhor dos Exércitos. Amém. Que Deus esteja conosco no decorrer desta semana, que você e sua família seja abençoada. Queridos, não perca o foco, não perca a esperança, não perca a sua essência. Cristo, Ele está com você. O Espírito Santo está com você. Não perca a sua intimidade, não deixe que as circunstâncias da falta de relacionamento, de estarmos congregados, de estarmos juntos, reunidos fisicamente, não permita que isso esfrie a sua fé. Não permita que isso te distancie do Senhor, mas permita sim que o Espírito Santo fale com você. Busque mais o Senhor neste momento. Leia mais a Bíblia, leia devocionais, se prepare, ore, faça jejum, coloque o Senhor como o Senhor da sua vida. Amém? Não disperse, meu irmão e minha irmã, para que juntos, logo mais, nós estaremos, para que nós testemunhemos e falemos das coisas maravilhosas, dos feitos que Deus fez nas nossas vidas neste momento de quarentena, neste momento de isolamento social. Seja você uma testemunha de Cristo, em nome de Jesus.